Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus, graças a Deus. A paz do Senhor a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Muitíssimo obrigado por estar conosco diariamente neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão. A minha recomendação diária é que vocês tenham em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Estamos aqui para o nosso 328º encontro, Bênção Pura, Só Vitória. Trago para o dia de hoje a leitura e meditação no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, com a palavra-chave anjos. Uau! A palavra diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Querido Jesus Cristo, entramos na sua presença, Pai, para que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados, para que a palavra de hoje seja remédio, um antídoto para a alma quebrantada, destruída, para que tenhamos conhecimento, para que possamos compartilhar da boa e agradável palavra que é semeada diariamente. Na sua santa autoridade, através do Espírito Santo, profetizamos uma leitura super e, melhor dizendo, Senhor, sobrenatural. Na santa autoridade, muitíssimo obrigado pelo seu amor para todos sempre. Graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, não são, porventura, todos espíritos ministradores? A função dos anjos, enviados para servir a favor dos que serão herdeiros da salvação? Isso revela que eles entendem apenas aqueles que fizeram de Cristo seu Salvador. Preste atenção, irmão e minha irmã. Os anjos são mensageiros de Deus, seres espirituais criados por Deus e sob sua autoridade. Referência a Colossenses 1, versículo 16. Eles têm várias funções: servir aos crentes, proteger os desamparados, proclamar as mensagens de Deus e executar o juízo de Deus. Pois o serviço dos anjos ministradores tem como objetivo o benefício dos herdeiros da salvação, isto é, os cristãos. Eu não falei lá o que está perdido no mundo, não é aquele que está lá no pagode, não é aquele que está traindo a sua esposa, não é aquele que está mentindo para angariar recursos. Eu disse os cristãos, aqueles que são fiéis ao Senhor. E aqui também tem outro ponto. Não é questão de denominação, de fachada, de letreiro de igreja, não. Os cristãos. Continuando com o nosso estudo e aprofundando dentro de um ponto importante na mensagem de hoje, não são todos eles espíritos ministradores? Aqui há uma pergunta, vamos para a resposta. Nas diversas manifestações de seres angelicais, Deus manifestou seu domínio sobre a natureza física e sobre os humanos e mostra-nos como cumprirá seu propósito gracioso para a salvação humana. Agar foi socorrida. Gênesis 16, versículo 7. Abraão foi visitado e recebeu promessa. Gênesis 18, versículos 1 e 2. Os moradores de Sodoma e Gomorra foram visitados com juízo. Gênesis 19. Isaac foi liberto do sacrifício. Gênesis 22, versículo 11. Jacó teve a visão. Gênesis 28, versículos 10 a 15. Balaão foi surpreendido por uma mula que viu o anjo. Números 22, versículo 27. Zacarias, Maria e José foram agraciados com o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas 1, versículos 11 e 26. Capítulo 2, versículos 9 a 15. E livro de Mateus, capítulo 1, versículos 18
a 24. E não paro por aqui, entrando ainda mais no detalhe da mensagem de hoje. Espíritos ministradores. Quanto à sua natureza, os anjos são espíritos sem corpo e sem inclinação para corpos. Todavia, podem assumir corpos e aparecer neles quando Deus quer. Eu disse, quando Deus quer. Eles são espíritos, substâncias incorpóreas, inteligentes e ativas. Eles superam em sabedoria e força. Cristo, como mediador, é o grande ministro de Deus na grande obra da redenção. O Espírito Santo é o grande ministro de Deus e Cristo na aplicação desta redenção. Os anjos são espíritos ministradores sob a bendita Trindade, para executar a vontade e o prazer divinos. Eles são os ministros da providência divina, a descrição dada para os santos. Eles são os herdeiros da salvação porque são filhos de Deus. Se são filhos, são herdeiros. Finalizando esta primeira parte, antes da nossa oração, o fato de Jesus Cristo estar assentado à direita do Pai, o lugar de honra, é mencionado muitas vezes no Novo Testamento. Os anjos são os espíritos ministradores que servem ao Senhor, mas eles também ministram a nós, aqueles que hão de herdar a salvação pela fé em Cristo. Sim, os anjos hoje estão servindo a nós. Servindo a nós. Antes da nossa mensagem final, meu irmão, minha irmã, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário. É muito importante, sim. Se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, curadas. Sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. E eu encerro o versículo do dia com esta reflexão para as nossas vidas. Os anjos são os auxiliares invisíveis dos santos de Deus. Eles nos sustentam em suas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra. A lealdade deles ao Senhor os leva a nutrir profundo interesse pelos filhos do amor de Deus. Eles se regozijam com o retorno do filho pródigo à casa de seu pai e saúdam a entrada do crente no palácio do rei, no céu. Em tempos passados, os filhos de Deus eram favorecidos com aparições físicas dos anjos e, no tempo presente, embora invisíveis aos nossos olhos, o céu está sempre aberto. Aleluia, glórias a Deus. Os anjos de Deus sobem e descem sobre o Filho de Deus, a fim de visitarem os herdeiros da salvação. Serafins ainda voam com brasas do altar para tocar os lábios dos homens muito amados. Se nossos olhos fossem abertos, veríamos cavalos e carros de fogo ao redor dos servos de Deus. Encontraríamos incontáveis hostes de anjos. Todos eles são vigias e protetores da descendência real. Não é ficção poética a expressão de Edmund Spenser, onde ele canta quão frequentemente eles, com asas douradas, transpassam os efêmeros céus, como passantes voadores contra demônios imundos, para nos ajudar nas lutas. Ah, que dignidade os eleitos são elevados quando os resplandecentes cortesãos do céu se tornam servos espontâneos dos filhos de Deus. A que comunhão somos levados desde que temos companheirismo com os seres imaculados. Somos bem definidos, porque 20.000 carros de Deus estão armados para nos livrarem. Aleluia! A quem devemos tudo isso? Devemos amar sempre o Senhor Jesus. Por meio deles estamos assentados nos lugares celestiais. Efésios 2, versículo 6. Acima de todos os principados e poderes. O Senhor Jesus é aquele cujo acampamento está ao redor de todos os que o temem.
Salmos 34, versículo 7. Ele é o verdadeiro Miguel, cujos pés estão sobre a cabeça do dragão. Toda a glória a Jesus, aleluia, glórias a Deus. Para ti, o anjo da presença de Jeová. Esta família oferece seus votos. A mensagem dos exércitos angelicais não poderiam ser mais clara. Quando estamos no nosso nível mais baixo, Deus está cuidando de nós no mais alto. Deus nunca desiste de mim e de você. Eu disse, Deus nunca desiste de mim e de você. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar, pela sua infinita bondade e misericórdia com cada um de nós. Muito obrigado pelos livramentos, pelos socorros, pela libertação, pela opressão. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelos anjos que protegem as nossas famílias, nossos filhos, parentes queridos, a cada um familiar que tem passado pelas dificuldades da vida, por aqueles que têm perturbações mentais, que estão depressivos, angustiados, com ansiedade, com síndrome do pânico, Pai. Pelas mães enfermas, pelos filhos abatidos, pelos filhos que estão perdidos, pelo chefe de família desempregado, doente, abatido, sendo ignorado. Meu Pai, na santa autoridade, proteja os anciãos, proteja os moradores de rua, proteja os animais, proteja a sua família. E assim, Pai, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Em concordância com seu Filho Jesus, mais uma vez, muitíssimo obrigado por nunca ter desistido de nós. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, deixe o seu like, seu comentário, é muito importante para o nosso trabalho. E compartilhe esta obra. E mais um pedido, aqui embaixo tem um botão Seja Membro, faça parte da nossa família, uma contribuição mínima, menos de R$5 por mês, você pode nos ajudar a evangelizar com mais autonomia em outras plataformas, inclusive fora do Brasil. Que Deus te abençoe pela sua atitude.